Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 18 de julho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos o livro O que é o Espiritismo? Obra essa indispensável para todos aqueles que carregam a vontade lúcida de conhecer a doutrina dos Espíritos. Esse trabalho é conduzido pelas nossas queridas amigas Aramita e Carla, e já elevamos o nosso pensamento, pedindo para a Mita fazer nossa prece de gratidão. Senhor Jesus, graças te damos pela oportunidade do estudo, pela disposição de continuarmos aqui contigo. Ajuda-nos a alimentarmos nosso bom ânimo, aprendermos e compreendermos estas lições, primeiro de forma racional, para depois colocarmos em prática nos nossos trabalhos, nas nossas casas, onde quer que estejamos, não com palavras, mas com atitudes. Que possamos inverter, como disse Alexandre, oceanos de palavras e gotas de ação. Que nós possamos, com as nossas gotas de ação, aumentarem cada vez mais para chegarmos junto a Ti, porque Tu nos espera desde o começo dos tempos, que assim seja. Então, nós estamos ainda no capítulo 1, onde Allan Kardec, numa pequena conferência, já conversou com um crítico, conversou primeiro com um crítico e agora ele está conversando com um séptico. E o séptico está perguntando, nós estamos na parte que ele está perguntando sobre os meios de comunicação, que meios os espíritos entram em contato conosco. E Allan Kardec está respondendo. O médium escrevente apresenta numerosas variedades, das quais duas são muito distintas. Para compreendê-las, é necessário saber-se o modo pelo qual se opera o fenômeno. Então, o fenômeno da psicografia. O espírito atua algumas vezes diretamente sobre a mão do médium, a qual dá um impulso totalmente independente da vontade deste, e sem que ele tenha consciência do que escreve. É o médium escrevente mecânico, ou psicografia mecânica, Também está lá no nosso canal, no livro dos médiuns. Outras vezes, atuando sobre o cérebro do médium, seu pensamento se comunica com o deste, que então, se bem que escrevendo de modo involuntário, tem consciência mais ou menos nítida do que obtém. É o médium intuitivo. Seu papel é exatamente o de um intérprete, que transmite um pensamento que não é o seu e que, portanto, ele deve compreender. Ainda que, neste caso, o pensamento do espírito e o do médium se confundam algumas vezes, a experiência ensina a distingui-los com facilidade. Ele fala que os médiuns escreventes, ele apresenta numerosas variedades, mas as duas mais distintas são o mecânico, psicografia mecânica, onde o médium não tem influência nenhuma, e a outra é o médium intuitivo, onde passa pelo mecanismo cerebral dele e ele vai tendo mais ou menos ideia do que está escrevendo. Essas são as principais. No livro dos médiuns, como falou a Carla na segunda parte, tem outros tipos de médiuns de psicografia. A psicografia, meninas, e aos nossos amigos que estão acompanhando, na época de Kardec foi muito utilizada. Por quê? Tinha gravador? Não, eles trabalhavam com pergunta e resposta. E o fato da psicografia era uma forma daquilo ficar documentado. Então, na época de Kardec, foi muito utilizada a psicografia e, como diz o próprio professor, era o meio mais cômodo realmente, era um trabalho muito melhor de ser realizado. É difícil o processo para um médium, por exemplo, o médium mecânico, beleza, por quê? Porque ele dá uma apagada geral. O médium mecânico, o espírito atua sob o braço dele. Mas ainda assim, nós vamos aprender no livro dos médiuns, o espírito utiliza o recurso psíquico do médium. É mecânico, mas ele está usando o recurso psíquico do médium. Então, o médium tem sim que estudar sempre. Ok, então no mecânico, ele age muito rápido e ele não acompanha na hora ele
ele alma, tá? Vamos colocar, alma é o espírito encarnado, né? Espírito desencarnado. Então, na condição de espírito, eu tenho uma consciência total. Na condição de alma, não, eu estou limitada à minha personalidade. Mas essa alma, ela não está acompanhando porque ela está em transe. Mas ela, na condição de espírito, ela é responsável pela comunicação, tá bom? Então, no processo mecânico, o espírito está ali, o comunicante está ali atuando e ela não está tendo consciência do que está sendo escrito. É quando ela voltar do transe, ela vai ler e aí sim ela vai perceber o que está sendo escrito. Mas ainda uma vez digo, o espírito utiliza os recursos psíquicos do médium. No caso intuitivo, que é o que mais nós temos, mas é um dos mais assim complexo. Por quê? Porque o médium tem uma tendência muito grande a misturar. O intuitivo é como Kardec falou, ele é o intérprete. Porque o que nós já aprendemos? O espírito, ele transmite o quê? Palavras ou pensamento? Pensamento. Pensamento é palavra? Não. Quem é que vai revestir o pensamento do espírito em um vocabulário? É o médium. E então é muito complexo ele distinguir o que é pensamento dele do que é o pensamento do espírito. Obviamente que nos primeiros treinos ele não vai conseguir, ele vai ter uma grande dificuldade. À medida que ele vai exercitando, aí sim ele vai entender. Mas eu sempre digo que tem uma dica muito simples. Se eu pedir aqui, Carla, eu vou te dar um tema de uma redação e você vai desenvolver. A Mita e a Carla, elas vão desenvolver uma redação falando, por exemplo, sobre a selva amazônica. Elas vão pegar o papel e vão escrever rapidamente? Não. Elas vão o quê? Elaborar. Elas vão pensar, vão elaborar o texto. Vão pensar, vão refletir, vai parar, volta de novo, pensa... Ai, não gostei, apaga, volta de novo, risca. Então, elas estão construindo um pensamento que é delas. No processo da psicografia intuitiva, não há uma elaboração. O pensamento chega pronto, é rápido a ideia, e você tem que passar rapidamente para o papel. Porque o médium, ele está interpretando o pensamento do espírito e ele vai rapidamente tendo que passar para o papel. Até mesmo ele não pode pensar se é para escrever com C cedilha ou com 2 S. Se é com Z ou com S só. Porque se ele for pensar na forma da gramática, ele já perdeu a ideia do pensamento. Então ele tem que passar para o papel rapidamente. E é rápido, porque a ideia é muito rápida. Então você tem que passar rápido para o papel aquela ideia. E aí depois você faz as correções gramaticais, ortográficas, aí você vai fazer a correção. No primeiro momento passa. Então, se o médium for um pouquinho sensato, ele vai sim identificar o que é dele e o que é do espírito. Por quê? Porque é rápido demais, tá? Um pensamento é algo muito rápido. Então, o médium vai revestir com o seu vocabulário o pensamento do espírito. É por isso que os espíritos, eles têm o quê? Preferência. Olha, a mensagem que eu quero passar, quem tem maior facilidade é a Carla. Eu já não teria essa facilidade, por exemplo, com a Mita, que ela não teria um vocabulário que eu necessito, entendeu? Então é por isso que os médios, eles têm sim que estudar, tem que ler, tem que melhorar o seu vocabulário, tem que estudar português, tem que estudar gramática, para que ele possa se tornar um instrumento melhor. Eu sempre comparo assim, Carlinha, com a cozinha. Pensa, você pode ser uma excelente cozinheira, mas de repente alguém te oferece uma cozinha para você cozinhar. Tu chega lá, só tem sal e pimenta do reino. A nossa Carlinha, que é da área do doce, né, Carlinha? Chegou lá, só tem açúcar. O que tu vai fazer só com açúcar? Você precisa de todo o material para que você possa fazer um trabalho melhor. Então, um médium sem uma capacidade intelectual é tipo assim, não tem ninguém, não. Então vamos ter que usar ele. Mas se tiver alguém capacitado, aí eles vão utilizar. Só que, como diz os espíritos, frente a isso tudo tem algo muito mais sério. Conduta moral. Se ele tem uma pessoa extremamente intelectualizada, mas imoral, e tem aqui ao lado uma pessoa que não tem uma intelectualidade, mas é moral, ele vai optar pela moral. Por quê?
Porque o imoral não tem capacidade de interpretar um pensamento moral. Ele vai sujar esse pensamento. Mas esse aqui, que é moral, esse tem capacidade de interpretar. Quando eu falo interpretar, eu digo em sentir. Ele vai passar, obviamente, numa linguagem mais simples, né? Com alguns erros de gramaticais, português, mas o centro da mensagem é perfeito. Então a psicografia, ela tem isso: a mecânica, a semimecânica e a intuitiva, né? A semimecânica, a hora ele sabe o que escreve, a hora que ele não sabe. E a intuitiva, ele capta o pensamento e ele, como ele usou o termo, ele interpreta o pensamento. Muito gostoso esse estudo, né? Os compositores são médios intuitivos. E muitos deles dizem que andam com cadernos, porque quando vem a intuição, é como tu disseste, ele diz que é rapidinho, é fugidio. Se não anotar, se for esperar passar, some. Aquele Almir Sater, aquela música, ando devagar, porque já tive pressa e leve. Ele disse que foi uma intuição, e rápida, ele passou para o papel muito rápido. O próprio Roberto Carlos falou que várias músicas dele foi assim, dele acordar, a música está toda pronta e ele passar para o papel. E recentemente a gente estudando obras póstumas, falando da arte, acho que foi obras póstumas, gente, me lembra aí. Não, André Luiz falou do quadro. Dos Mensageiros. Ah, perdão. Ainda há pouco, estudando o livro Os Mensageiros, foi falado de um quadro, né? Falou o nome do artista, né? Ele disse que foi ele que construiu esse quadro. Não, ele no momento do sono emancipou, viu o quadro no mundo espiritual. Quando ele voltou, ele desenhou, ele pintou. Mas a arte do quadro não era dele, né? Então é quase assim, nada se cria, tudo se copia, né, gente? Eu tô começando a... E que é uma música muito bonita, e quando eu canto eu me lembro que pra mim é Jesus falando aquela You just call out my name, I'll be there, né? Então que onde você estiver, é só me chamar que eu estarei no exato momento com você, né? Então na primavera, no verão é só chamar e eu vou estar lá no mesmo. Não é dele, é dela. É dela. E ela disse que ela recebeu assim no átimo também. E assim, a gente vendo a letra, é como se fosse Jesus falando. Não importa como você tá. Me chama. Me chama que eu vou estar na mesma hora. Eu disse, meu Deus do céu, essa música... Você tem um amigo. É o anjo da guarda. Obtém-se comunicações igualmente boa por esses dois gêneros de médiuns. A vantagem dos que são mecânicos é proveitosa, sobretudo, para as pessoas que ainda não estão convencidas. Demais, a qualidade essencial de um médium está na natureza dos espíritos que os assistem, nas comunicações que recebe antes que nos meios de execução. Como a tia disse, nós estamos sempre em sintonia. A pergunta é com quem? Então, que tipo de mensagem nós vamos receber? Coloca que é muito mais sério, né? Então, é muito mais isso sério. Já tinha dito, conduta moral. O mais importante é a conduta moral. Tenho aprendido isso. Pergunta do visitante. O processo parece-me dos mais simples. Poderia eu mesmo experimentá-lo? Perfeitamente. Digo mais. Se possuirdes a faculdade mediúnica, tereis o melhor meio de vos convencer, porque não podeis duvidar da vossa boa-fé. Somente aconselho-vos vivamente a não tentar desensaio algum antes de acurado estudo. As comunicações do além-túmulo são cercadas de mais dificuldades do que se pensa. Elas não estão isentas de inconvenientes e mesmo de perigo para os que não têm a necessária experiência. É o mesmo que aconteceria àquele que, sem saber química, tentasse fazer manipulações químicas, correria o risco de queimar os dedos. Então é uma coisa que a tia sempre bate, o Allan Kardec também, a tia já vem batendo do Allan Kardec, que é o estudo. Estudo aprofundado, metódico, não é um estudo en passant, é ler. E, o Kardec ainda foi do começo. E nós já temos a obra básica para ler, né? Lê as obras básicas, vai se educando para saber.
E aí me lembrou da Marie Curie, né? Quando ele fala aqui do laboratório de química. Quando eles começaram a manipular o rádio, eles não sabiam que era radioativo. E ela manuseava sem cuidados. Ela morreu de câncer por causa da radioatividade. Tanto ela como o marido dela. Então ele dá esse exemplo: se você entra num laboratório de química sem saber o que está manipulando, você vai se machucar. Pergunta o visitante: há algum sinal pelo qual se possa reconhecer a posse dessa aptidão? Até o presente, não se conhece um diagnóstico para a mediunidade. Todos os que julgamos descobrir são sem valor. Experimentar é o único meio de saber se a faculdade existe, porque a faculdade é uma predisposição orgânica. E ninguém diagnostica. Não. Esse capítulo, esse item aí, mediunidade, é uma delícia. Mas a gente para pensar assim, ele colocou aí no primeiro momento o perigo da faculdade, de exercício, porque a pessoa pode de repente começar a exercitar. Eu quero ver se eu sou médium. Começa a fazer isso aonde? Em casa. E sem estudo. Ele diz, olha o perigo. Mas isso também pode acontecer no centro espírita? Pode. Um grupo se arvorar a fazer o desenvolvimento mediúnico sem ter feito o estudo de O Livro dos Médiuns. Aí a gente acha assim, um perigo, a gente pensa o quê? Que os espíritos vão aparecer igual a bicho-papão. Cheguei, vou assustar vocês. Não, não é isso. Eles acabam com a parte moral. De repente, um espírito desse brincalhão começa a psicografar coisas equivocadas, coisas erradas. Começa a inventar situações, dizer o que o grupo tem que fazer. Daqui a pouco estão colocando cristais, estão colocando luz, estão começando a andar descalço dentro do centro. E eles morrem de rir. Esse também é um perigo. Começa às vezes, escolhe uma pessoa que é médium mesmo e diz, olha, você tem uma grande missão. Vamos agora psicografar grandes livros. E a pessoa vai se fascinando. Acabou. Então é um perigo. A gente tem que saber lidar. A gente tem que saber o que fazer. Não é só a parte psíquica, não. É essa parte emocional, é essa parte moral. Entender o que é sintonia. Entender que espíritos têm classes. Isso é de fundamental importância. E a segunda pergunta dele foi qual? Algum sinal pelo qual se possa reconhecer sinal dessa aptidão? A pessoa vai ao centro espírita, conta a sua história para o dialogador, ali para a pessoa que recebe, e o dialogador inadvertidamente diz assim, você é médium. Nem Kardec teve essa audácia. O que ele diz aí para você saber? Tem que experimentar. Então não existe absolutamente nenhuma forma de eu olhar para Carla e dizer, Carla, tu és médium. Eu tenho que experimentar. Aí a gente vai ver. Mas como é que eu tenho que experimentar? Depois do estudo sério. E tenho aprendido, gente, ao longo dessas décadas. Não existe um livro, nenhuma apostila que substitua o livro dos médiuns. Reúna o seu grupo na casa espírita. Quer fazer mediunidade? Comecem. Se vocês não fizeram o livro dos espíritos, primeiro faça o livro dos espíritos. Depois que vocês finalizarem o livro dos espíritos, aí sim você entra no livro dos médiuns. Vão estudar ali no ticadinho do jaraqui. Pode ser no ticadinho de qualquer peixe aí do teu estado, mas vai devagarzinho. Quando você chegar e finalizar o capítulo que vai falar do laboratório do mundo invisível, aí sim você estará com subsídios para ir para a prática mediúnica. Desde que tenha ainda uma pessoa já com experiência, que nós vamos chamar de dirigente. Eu duvido, Odó, que esse grupo não vá florir. Eu duvido que alguém desse grupo vai sair de lá tendo xilique, passando mal. Por quê? Porque já foi feito a base para edificar esse edifício. Então, esses acidentes que acontecem hoje, meninas, é resultado da falta de estudo. E ele fala, experimentar é o único meio de saber. Não tem como.
E é uma coisa que fazem muito, né? A pessoa chega, tá obsidiada, tá incorporando. É médio ostensivo. E tem isso, Mita. O fato da pessoa chegar no centro espírita incorporado, isso é sinônimo de mediunidade 100%? Não. A pessoa pode estar no processo obsessivo. Uma vez o processo obsessivo sendo curado, ela nunca mais incorpora. Mas a gente rotula que toda pessoa que está no processo obsessivo é médio ostensivo, e não é. Ela está apenas no processo obsessivo. Você vê como falta para a gente estudar, né, gente? Além disso, os médios são muito numerosos e é raríssimo, quando não o sejamos, não se encontrar algum em qualquer dos membros de nossa família ou nas pessoas que nos cercam. O sexo, a idade e o temperamento são indiferentes. Eles aparecem entre os homens e mulheres, entre crianças, velhos, doentes e pessoas sadias. Como ele disse, os médios são numerosos e ele diz que é raríssimo uma pessoa que não tenha nenhum resquício, nenhum sinal de médium. Porque de mediunidade, que todos nós temos, a intuição é uma mediunidade. Se a mediunidade se traduzisse por um sinal exterior qualquer, isto implicaria a permanência da faculdade, ao passo que ela é essencialmente móvel e fugidia. Sua causa física está na assimilação mais ou menos fácil dos fluidos espirituais do encarnado e do espírito desencarnado. Sua causa moral está na vontade do espírito que se comunica, quando isto lhe apraz, e não segundo a nossa vontade, donde resulta. Primeiro, que nem todos os espíritos podem comunicar-se indiferentemente por todos os médios. Então, os espíritos escolhem, tem os médios de preferência, com a aptidão que melhor, com afinidade, para melhor passar aquela comunicação. E o telefone toca de sempre? De lá para cá. Na vontade deles. Segundo, que todo médium pode perder ou ver suspender-se a sua faculdade quando ele menos o esperar. Por quê? Porque não é uma coisa que é dele. Não é fixo, é como ele diz, ela é essencialmente móvel e fugidia, ou seja, ela se esquiva, pode ser esquivada. Ela é rápida, ela é fugaz, ela pode passar. Se o espírito não quiser comunicar, não tem mediunidade naquele momento, não tem comunicação, acabou. Então, por isso que o Kardec disse, foi o nosso estudo do Evangelho de domingo, não tem como você profissionalizar, ser um médium profissional, você profissionalizar a mediunidade. Não tem como, porque se o espírito não quiser comunicar, você não pode assumir o compromisso. Você não tem como, olha, tal hora, 8 horas, o espírito tal vai se comunicar e vai falar com você. Eu estou agendando aqui, ele que se vire. Não existe isso. É quando eles querem, não é quando a gente quer. Obviamente, tia, como é que é isso? Vamos pegar o trabalho de Chico. O Chico organizava, Emmanuel orientou, nós vamos psicografar uma série de romances, assim, separe um horário, BBB. Então, o que ele separou? Ele trabalhava como secretário durante o dia, saindo da secretaria, ficava ali mesmo na Fazenda Modelo, e ali ele recebia os livros de psicografia, de 6 da tarde até 10, 10 e meia da noite. Isso todos os dias, até finalizar o trabalho. Então havia... Quem fez reserva do horário foi Emmanuel. E eles que disseram o que iriam fazer, né? E não era para se comunicar com ninguém. A agenda foi feita de lá para cá, né? Não daqui para lá. Estas poucas palavras bastam para mostrar que há nisto um sério estudo a fazer-se, a fim de se poder explicar as variações que esse fenômeno apresenta. Seria, pois, um erro crer que todo espírito possa vir responder ao apelo que lhe é feito e se comunicar pelo primeiro médium que se lance em mão. Pode haver espírito, o Kardec na Revista Espírita, ele pede licença, pergunta do São Luís se pode evocar um espírito ou outro, e às vezes o São Luís responde, não, agora não, ele não tem condições. Então a pessoa pode estar se refazendo.
Para que um espírito se comunique, é preciso, primeiro, que lhe convenha fazê-lo. Segundo, que sua posição ou suas ocupações lhe o permitam. Terceiro, que encontre no médium um instrumento apropriado à sua natureza. Então, já vê que tem 3 observações primeiras. E a primeira, anterior a todas, a permissão divina. Em princípio, podemos comunicar-nos com os espíritos de todas as categorias, com os nossos parentes e amigos, com os mais elevados como com os mais vulgares. Porém, independente das condições individuais de possibilidade, eles veem mais ou menos de boa vontade, segundo as circunstâncias e, sobretudo, segundo a sua simpatia pelas pessoas que o chamam, e não pelo pedido do primeiro que tem a fantasia de evocá-los por um sentimento de curiosidade. Nessas circunstâncias, se eles, quando na terra, não se incomodariam com elas, depois da morte, não o fazem também. Então a gente não pode se reunir aqui, vamos chamar Sócrates. Vamos chamar Sócrates. Por mera curiosidade. Não estamos nem entendendo o que ele escreveu, vamos puxar papo com o homem. Eu queria chamar Epaminondas. Então, assim, não faz o menor sentido, nem afinidade, né? Os espíritos sérios só comparecem nas reuniões sérias, para onde os chamam com recolhimento e para coisas sérias. Não se prestam a responder a perguntas de curiosidade, de prova ou com um fim fútil, nem também a experiência alguma. Do tipo, prova que tu é o fulano, o que ele escreveu na página tal, isso aí ele nem aparece. Qual o número da cena? Que o fato de estar sendo feita uma reunião no centro espírita, isso é garantia de uma reunião séria. Não se iluda. Se o grupo não for sério, pode fazer em qualquer lugar. Não haverá espíritos sérios envolvidos. O que a gente tem que entender é que espírito para se comunicar sempre vai ter. Mas de que nível? Mas tia, e a desobsessão? Sim, quem te garante que são espíritos sofredores? Não poderão ser espíritos zombeteiros se passando por sofredores e tomando o tempo de vocês ali? Sem estudo e sem nada. Então por isso é que ele diz espírito, porque quem organiza o trabalho são os espíritos superiores. E eles não se predispõem e vai perder tempo, porque se o grupo não leva a sério, o grupo não estuda, o grupo não tem assiduidade, não há disciplina. Como é que a gente vai levar um grupo desse a sério? Não tem. Eles têm mais o que fazer. E eles não desistem fácil, né, tia? A gente vê nos missionários da luz que os espíritos superiores, os espíritos sérios, eles não abandonam a reunião séria se pelo menos tiver um ou outro empenhado nisso. A gente vê o caso do Alexandre num centro que só tinham 18 encarnados, mas uma multidão de desencarnados. Mas ele depois vai vendo que os que querem ser médios, na outra reunião estavam fracos. Né? E ele diz também aqui o Kardec, espíritos frívolos andam por toda a parte. Os espíritos frívolos andam por toda a parte. Porém, nas reuniões sérias, calam-se e conservam-se afastados para escutar, como fariam estudantes em uma assembleia de doutos. Nas reuniões frívolas, eles tomam a desforra, fazendo de tudo divertimento, zombando, muitas vezes dos assistentes, e respondendo a tudo sem se importarem com a verdade. Tem uma frase que diz que só a ignorância sabe tudo, né? Porque não se limita a nada, tudo responde. E isso acontece até em grupos de encarnados mesmo. Exatamente. Se vê um grupo que é brincalhão, o dirigente não é comprometido, fala um monte de boboseira, chegam esses encarnados que são levianos e também vai do mesmo jeito e brinca e vira uma bagunça o estudo. Daqui a pouco faz de conta que faz uma prece e pronto, acabou. Então, se é um grupo sério, pode até chegar uma pessoa leviana, mas ela não vai encontrar ali ressonância. Ela não vai encontrar ali como fazer o que ela gosta de fazer. O que ela vai fazer? Ou vai ficar calada, observando o estudo sério, ou ela simplesmente não volta mais. Então, no mundo espiritual, é do mesmo jeito. Não tem abertura. Se chegam os espíritos em um grupo que é sério, responsável, que realmente se dedica, que estudam,
Ele disse, não, aqui a gente não tem vez não. Ou a gente fica calado olhando o trabalho, ou então a gente vai embora. Mesmo assim, aquele grupo está protegido. Sim, mas e essa proteção é o quê? É a própria conduta. Conduta moral. Porque no estudo sério a pessoa vai perguntar, da onde? Onde tu pesquisaste? Como foi? É tipo assim, não, a gente fala isso daí pra ela que ela vai cair direitinho, ela acredita em tudo. Quer ver? Tu vai lá e diz pra ela que a partir da outra semana, para que possa receber a energia da terra, a pessoa tem que ficar descalça. Diz pra ela. Aí vai dizer, ela diz, ai que legal, na outra semana todos teremos que estar descalço aqui no centro. E eles morrem de rir. Tal dia é o dia da cor, para vir todo Tal dia é o dia da cor, para vir assim. Olha o imã tira de ti o magnetismo. A pessoa não estudou magnetismo humano, magnetismo animal, magnetismo mineral. São coisas totalmente diferentes. Aí acredita o quê? Bobagem. Aí vai no grupo sério. Não adianta. Não, vou falar isso lá. Não vai. Aquele povo lá é difícil. E eles não vão cair, não. Eles ainda vão te pegar, tu vai ficar lá e daqui a pouco tu vai virar bonzinho que nem eles. Ainda tem o pessoal da porta que te vestiu. Ainda tem o pessoal da porta. Não adianta tu ir lá, não. Cuidado que eles vão te prender. Eles sabem. E para finalizar, ele fala: os espíritos denominados batedores e geralmente todos os que produzem manifestações físicas são de ordem inferior, sem por isso serem essencialmente maus. Possuem uma aptidão de alguma sorte especial para os efeitos materiais. Os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, assim como os sábios da terra não se entregam a exercícios de força muscular. Quando aqueles precisam que tais efeitos se deem, lançam mão dos atrasados, como nós nos servimos dos trabalhadores para os serviços pesados. Ou seja, fica o lembrete que espírito sério só comparece em reunião séria, os espíritos frívolos estão em toda parte e o mais importante na mediunidade é a conduta moral. E assim finalizamos mais uma parte dessa obra em forma de diálogo. O próximo item será médios interesseiros. Vamos ver o que acontece neste comércio espiritual. E assim agradecemos mais uma vez ao nosso Senhor Jesus pela oportunidade de nos reunirmos para o trabalho, para o aprendizado e expandir nossa mente nessa doutrina que tanto nos esclarece e nos dá um novo rumo. E que nosso Jesus possa nos guiar e nos conduzir sempre. Que assim seja. Que assim seja.